E olha só que coisa, a Polícia Federal Brasileira está acordando para a vida. Polícia Federal Brasileira suspeita do uso sistemático do Brasil para a formação de espiões russos. Caramba, até que enfim alguém viu o que eu já venho avisando aqui desde março do ano passado. Galera, a gente tem um problema com espionagem russa no Brasil. Não é possível. Não pode ser só coincidência. Tem alguma coisa dentro do governo brasileiro facilitando esse tipo de coisa. Não é possível que esses espiões russos cheguem aqui, consigam identidade, consigam um monte de documento brasileiro, tirem passaporte brasileiro. Tem alguma facilitação nessa história aí dentro do governo brasileiro, né? Enfim, tomara que a Polícia Federal faça alguma investigação mais profunda nisso daí e que a investigação não seja também dominada pelos russos, né? E bom, em termos de notícias tristes, a gente tem aqui o Lula falando merda mais uma vez, né? O pessoal aqui reclamando, até o Noel aqui reclamando dele. Eu avisei pra galera. Eu não sei onde é o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, estava achando que Lula ia ser muito melhor do que... Ah, não, Bolsonaro é terrível, tem que tirar Bolsonaro, Lula vai ser muito melhor. Eu avisei. Lula é muito, mas muito pior que Bolsonaro. E aqui ele falando uma merda aqui com jornalistas. Ele teve um encontro com jornalistas ontem. E foi uma espécie de coletiva que ele falou sobre vários temas. E um dos temas que ele falou foi justamente sobre a situação na Ucrânia. Ele falou, não, porque o Zelensky não pode esperar ficar com tudo também. Tem que chegar para uma negociação e coisa e tal. Eu vou te falar um negócio, é uma besteira completa aqui. Ele falou, o Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia. Mas, aqui, ó, o Zelensky não pode também querer tudo que ele pensa que vai querer. Caramba, o Zelensky foi invadido. A Ucrânia, primeiro que não é o Zelensky. O pessoal, quando começa a atacar o Zelensky, aliás, eu vejo muito isso, né? Por algum motivo, o pessoal tem o Zelensky como se fosse o culpado dessa história, quando na verdade não. Ele é o grande herói ucraniano que manteve a Ucrânia unida nessa guerra, né? O ataque não foi o Zelensky, o ataque foi o povo ucraniano. Então, olha só, o povo ucraniano também não pode querer tudo que ele pensa, né? Como assim, pô? A Ucrânia foi invadida. Como você querer que o invasor saia da sua propriedade é só o básico. Na verdade, teria que se negociar muito mais do que isso, né? O que eu acho que é possível negociar é justamente o prazo das compensações que a Rússia pode pagar para a Ucrânia, quem dentro da Rússia vai ter que responder por crimes de guerra, essas coisas que dá para negociar. Agora, a Rússia sair da Ucrânia, isso é o ponto zero, não tem o que fazer. Tem que sair todo mundo da Ucrânia imediatamente. Aí você começa a negociar as outras coisas, a indenização, esse tipo de coisa, né? Enfim, olha o absurdo desse cara falando. É um merda esse Lula, puta que pariu. Fico injuriado de estar num país que elegeu esse idiota para a presidência da República. Eu avisei, esse cara... O pior do Lula é isso. O Lula é um corrupto, é um ladrão, é um cara que entrou lá para ajudar os amiguinhos dele, já tá fazendo lá, botando um monte de gente nas boquinhas para mamar na teta do Estado lá no governo. Mas se fosse só isso, não seria tão ruim. O problema é que, além disso, o Lula é um idiota. Primeiro que ele não entende nada de economia, ele tem uma visão do século XIX da economia, marxista mesmo. Segundo que ele tem essa visão também de ser amigo de tudo quanto é ditadura. Por quê? Porque é um cara, a esquerda brasileira, ela evoluiu na sombra do Fidel Castro. O pessoal da esquerda aqui da América Latina como um todo, na verdade, não é só brasileira, não. O Lula é um caso desse. É um cara que achou que o Fidel Castro era um ídolo. Nossa, ele conseguiu libertar Cuba. Olha Cuba, o lixo que tá Cuba lá. O Fidel Castro conseguiu fazer um feudo dele ali, né? Aquilo ali virou quase que uma propriedade privada do Fidel Castro, da família Castro lá. Pro pessoal da esquerda latino-americana, não, ele é um herói, não sei o que lá. É impressionante. Esse tipo de pensamento leva o Lula a se associar com tudo quanto é regime ditatorial de esquerda no mundo. Irã, China, Rússia, esse pessoal todo. Então, o pior do Lula é isso. Se fosse só o roubo e a corrupção, seria menos mal. O problema é a burrice. Lula está preso a ideias arcaicas que todo mundo sabe que não funciona, que não tem jeito nenhum. Não sei quem inventou a lorota de que Lula é um democrata. Porcaria nenhuma. Bolsonaro muito mais democrata do que Lula. Se tem alguém com risco de realmente dar um golpe no Brasil, é este mané aqui, né? E Bolsonaro também errou na Rússia. E eu falei todas as vezes que ele errou. Eu critiquei Bolsonaro aqui todas as vezes que ele falou merda durante esse conflito da Ucrânia com a Rússia. Mas Bolsonaro, a posição dele era pelo menos
alguma coisa razoável. Ele falava que não posso brigar com a Rússia porque eu preciso do fertilizante. É verdade isso? Não, é uma besteira também. Fertilizante manchado de sangue ninguém precisa. Muito melhor ficar sem fertilizante do que saber que aquele fertilizante está vindo do sacrifício de um povo de outro país. Agora, pelo menos, ele não se meteu a falar essas besteiras, que, não, o Zelensky não pode querer tudo também e coisa e tal. Falou outras besteiras, é verdade, mas não falou essas besteiras enormes que o Lula está falando.